Olá pessoal, sou o Wellington Avelino, tenho a licença de piloto comercial de avião e instrutor de voo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de altimetria. Essa é a parte 4, onde vamos falar sobre a variação da altitude com relação à temperatura, quando a temperatura do ar no FL for menor que a temperatura padrão no FL. Vamos ver o comportamento do altímetro. Me acompanhe. Então, agora nós vamos falar agora sobre quando a temperatura do ar no FL é menor que a temperatura padrão, tá? A gente vai verificar no final que a altitude verdadeira ela vai ser menor que minha altitude de pressão, tá bom? Então, considerando o mesmo exemplo, tá? Da parte 3. Então, a aeronave está numa pista ao nível médio do mar e vai nivelar no FL 100, onde a temperatura do ar, nesse nível, né, a temperatura do ar no FL é menos 10 graus, tá? Bom, a temperatura padrão, que é ISA, ao nível médio do mar, calculando, né, através do gradiente térmico positivo, ou seja, 2 graus Celsius a cada 1000 pés, encontramos 20 graus, ou seja, minha temperatura padrão no FL vai ser menos 5 graus Celsius, tá? Continua sendo a mesma, que não mudamos o nível de voo. E o aeródromo continua sendo ao nível médio do mar. Muito bem. Bom, vamos calcular nossa altitude verdadeira. Ora, sabemos que se a temperatura do ar no FL são menos 10 graus e a temperatura do padrão no FL são menos 5, temos uma variação de 5 graus, tá? Entre as duas. Bom, se para cada 5 graus de variação entre a temperatura do ar e a temperatura padrão, temos um acréscimo, um decréscimo de 2% da altitude de pressão, então 2% de 10.000 dá 200 pés. Então, para calcular nossa altitude verdadeira, sabendo que nossa altitude verdadeira vai ser menor que a altitude de pressão, tá? Então, se nossa altitude de pressão são 10.000 pés, tá? E no caso aí, vamos diminuir, tá, gente? Tem o mais aqui, mas não considere, tá? Aqui é o menos, tá? Deixa eu apagar aqui para não confundir. Aqui é o menos, tá? Nesse exemplo, vai ser um menos, porque a altitude verdadeira é menor. Menor quanto? 200 pés. Então, minha altitude verdadeira vai ser 9.800 pés, tá? Ou seja, tá lá, né, no meu altímetro ajustado QNE, indicando 10.000 pés, tá? De altitude de pressão, né? Que a aeronave está voando nível de voo. Mas, se eu colocar a pressão atmosférica, considerando só o fator temperatura, meu altímetro, tá? Com ajuste QNH vai indicar 9.800, tá? Então, perceba que com a temperatura menor que a padrão, o voo torna-se inseguro, tá? E o piloto tem que se atentar a isso aí. Imagine você, se você considerar um erro combinado, né, de pressão com temperatura, né? Então, pode aumentar mais ainda a situação de insegurança do voo, tá? Quando a temperatura do ar é menor, né, que a padrão, e a pressão atmosférica é baixa, tá? A aeronave está sobrevoando uma região de baixa pressão, então o voo torna-se crítico, tá? Porque baixa pressão e a temperatura do ar menor que a padrão, então o voo torna-se crítico em razão do erro combinado que vai acumular no altímetro, tá? Então, ó, façam sempre uma associação, tá? Associe baixa pressão com temperatura do ar menor que a padrão, então a altitude verdadeira será menor que a altitude de pressão. Alta pressão com a temperatura do ar maior que a padrão, então associe, tá? Que a altitude verdadeira vai ser maior que a altitude de pressão. Em um próximo vídeo eu vou fazer aqui um exercício demonstrando esse erro combinado de pressão e temperatura.